Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e não se esqueça de ativar as notificações. Hoje são dia 17 de maio, leitura da Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 20 e 21, Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 35 ao capítulo 10, versículo 1 ao 18, livro dos Salmos, capítulo 113 e 114, Provérbios, capítulo 15, versículos 15 ao 17, 1 Samuel, capítulo 20, a amizade entre Davi e Jonatas. Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: que fiz eu? Qual a minha culpa? E qual o meu pecado? Diante de teu pai, que procura tirar minha vida. Ele lhe respondeu: tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente: muito bem sabe teu pai que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo. Não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas. Apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: o que tu desejares, eu te farei. Disse Davi a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixa-me ir, e esconder-me-ei no campo até a terceira tarde. Se teu pai notar minha ausência, dirás: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porquanto se há lá de fazer o sacrifício anual para toda a família. Se disser assim, está bem, então o teu servo terá paz. Porém, se muito se indignar, sabe que já o mal está de fato determinado por ele. Usa, pois, de misericórdia para com o teu servo, porque lhe fizeste entrar contigo em aliança no Senhor. Se, porém, há em mim culpa, mata-me tu mesmo, porque me levarias a teu pai. Então disse Jonatas: longe de ti tal coisa. Porém, se de alguma sorte soubesse que já este mal estava de fato determinado por meu pai, para que viesse sobre ti, não te declararia eu? Perguntou Davi a Jonatas: quem tal me fará saber, se por acaso teu pai te responder asperamente? Então disse Jonatas a Davi: vem, saiamos ao campo. E saíram. Jonatas faz aliança com Davi. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha amanhã, ou depois de amanhã, a estas horas sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o que o Senhor a este aprover. Se tu não fizer saber, eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com o meu pai. Se eu então ainda viver porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue-se os inimigos de Davi. Jonatas fez jurar a Davi de novo pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor de sua alma. Disse-lhe Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Perguntar-se-á por ti, porque o teu lugar estará vazio. Ao terceiro dia descerás apressadamente e irás para o lugar em que te escondeste no dia do ajuste, e fica junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira ao alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vai, procura as flechas. Se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para cá de ti,
traze-as. Então vem Davi, porque tão certo como vive o Senhor, terás paz e nada há de que temer. Porém, se disser ao moço, olha, que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Senhor te manda ir. Quanto àquilo de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti, para sempre. Escondeu-se, pois, Davi no campo, e sendo a festa da lua nova, pôs-se o rei à mesa para comer. Assentou-se o rei na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede, Jonatas defronte dele e Abner ao lado de Saul, mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia não disse Saul nada, pois pensava, aconteceu-lhe alguma coisa, pelo qual não está limpo. Talvez esteja contaminado. Sucedeu também ao outro dia, o segundo da festa, da lua nova, que o lugar de Davi continuava desocupado. Disse, pois, Saul a Jonatas, seu filho, por que não veio a comer o filho de Jessé, nem ontem nem hoje? Respondeu Jonatas a Saul, Davi me pediu esclarecimento, encarecidamente, que eu deixasse ir a Belém. Ele me disse, peço-te que me deixe ir, porque a nossa família tem sacrifício na cidade, e um de meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Se, pois, agora achei mercê aos teus olhos, peço-te que deixes partir, para que veja meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Saul irado contra Jonatas. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse, filho de mulher perversa e rebelde, não sei eu que elegeste o filho de Jessé para a vergonha tua e para a vergonha do recato de tua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque deves morrer. Então respondeu Jonatas a Saul, seu pai, e disse, por que há de ele morrer? Que fez ele? Então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir, com isso entendeu Jonatas que de fato seu pai determinava matar Davi. Pelo que Jonatas, todo encolerizado, se levantou da mesa, e nesse segundo dia da festa da lua nova não comeu pão, pois ficara muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia ultrajado. Jonatas despede-se de Davi. Na manhã seguinte saiu Jonatas ao campo, no tempo ajustado com Davi, e levou consigo um rapaz. Então disse ao seu rapaz, corre a buscar as flechas que eu atirar. Este correu e ele atirou uma flecha que fez passar além do rapaz. Chegando o rapaz ao lugar da flecha que Jonatas havia tirado, gritou Jonatas atrás dele e disse, não está a flecha mais para lá de ti? Tornou Jonatas a gritar, apressa-te, não te demores. O rapaz de Jonatas apanhou a flecha e voltou ao seu senhor. O rapaz não entendeu coisa alguma, só Jonatas e Davi sabiam deste ajuste. Então Jonatas deu suas armas ao rapaz que o acompanhava e disse, anda, leva-as à cidade. Indo-se o rapaz, levantou-se Davi do lado do sul, prostrou-se rosto em terra 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais, disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Então se levantou Davi e se foi, e Jonatas entrou na cidade. Davi vai ter com o sacerdote Aimeleque. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe, por que vens só e não ninguém contigo? Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque, o rei deu-me uma ordem e me disse, ninguém saiba porque te envio e de que te incubo. Quanto aos meus homens, combinei que me encontrassem em tal e tal lugar. Agora que tens a mão, dá-me 5 pães ou o que se achar. Respondendo o sacerdote a Davi, disse, não tenho pão comum à mão. Há, porém, pão sagrado, se ao menos os teus homens se abstiverem das mulheres. Respondeu Davi. Ao sacerdote disse, sim, como sempre. Quando saio à campanha, foram-nos vedadas as mulheres, e os corpos dos homens não estão imundos. Se tal se dá em viagem comum, quanto mais serão puros hoje. Deu-lhe, pois, o sacerdote o pão sagrado, porquanto não havia ali outros senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, quando trocados no devido dia por pão quente. Achava-se naquele dia um dos servos de Saul, detido perante o Senhor,
cujo nome era Doeg, Edomita, o maioral dos pastores de Saul. Disse Davi a Elimeleque: não tens aqui à mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a que mataste no vale de Elá, está aqui envolta num pano, detrás da estola sacerdotal. Se a queres, leva, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-ma. Davi foge para Aquis, rei de Gate. Levantou-se Davi naquele dia, e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, rei da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava-se nos postigos das portas e deixava escorrer saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vede que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim doidos, para que trouxesses este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? O Evangelho segundo João, capítulo 9, versículos 35, até o capítulo 10, versículo do 1 ao 18. Jesus revela-se ao cego. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é esse Senhor, para que eu nele creia? E disse-lhe Jesus: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cegos, não teria pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. Jesus, o bom pastor. Em verdade, eu vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome e as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vá diante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não lhe pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Livro dos Salmos, capítulos 113 e 114. Salmo 113. O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso,
Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pau desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Capítulo 114. As maravilhas do Êxodo. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Provérbios de Salomão, capítulo 15, versículos 15 ao 17. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças, onde há amor, do que o boi cevado e, com ele, o ódio.